capítulo 3, versículo 25 a 26. Essa é uma mensagem curta, mas eu gostaria que as poucas palavras ficassem no seu coração. E essa é a nossa oração nessa noite. Nós falamos a semana passada, Atos 3, 25 e 26. Falamos sobre vida saudável. E vida saudável é uma vida de relação com o Senhor. É uma vida de comunhão com o Espírito Santo. Hoje nós vamos falar de família saudável. Então não pode haver família saudável se a sua vida pessoal não tiver uma grande relação com o Senhor. A família cristã, ela precisa estar aos pés de Cristo. Gostaria que então você orasse comigo também e pudesse se concentrar. O versículo 25 diz assim: vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-nos primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Queridos, oremos em nome de Jesus, Pai. Pedimos que o teu Espírito Santo continue falando às nossas almas. Assim como oramos e louvamos o teu nome cantando, que o Senhor cresça e que nós diminuamos. Pedimos que o teu Espírito faça uma grande obra em nosso meio, de tal forma que tenhamos o sentimento de servo, servindo a Ti com alegria, com ousadia, destemidos no Senhor, lavados no sangue do Cordeiro, tenhamos a mente de Cristo e atitudes de Cristo. Abençoa todos quantos vieram nessa noite nessa casa e saíram daqui não só fortalecidos, mas com propósitos definidos de que Te servirão melhor. Portanto, Pai, se alguém ainda pronto a resistir, a ouvir a voz do Espírito, eu peço ao Senhor que pelo Espírito Santo, Senhor, faça uma cirurgia neste ouvido, para que a Tua palavra penetre até o coração e Teus filhos sejam livres nessa noite. Rogamos a Tua graça, o Teu favor e misericórdia, em nome de Jesus. Amém? Amados, a família, ela é a base de uma sociedade saudável. Quando a família, ela é saudável. Nós sabemos dos ataques que existem contra a família. Não é só o Brasil. Não foi só esse sistema político dos últimos 12 anos que delapidou milhares e milhares de lares no Brasil. Sabemos disso. Ninguém tem noção da devastação que as famílias brasileiras sofreram, já vinham sofrendo há dezenas de anos, mas poderemos dizer que em 12 anos nunca se houve tanto mal quanto, 200 anos para trás, em pouco tempo. Como foi minada a base da família brasileira por um sistema de governo altamente destrutivo. Altamente destrutivo. Qualquer cristão, até ateu, que tem um mínimo de senso de família, sabe que é muito mais difícil hoje para nós manter uma família num padrão, pelo menos, de comportamento do que há 15 anos atrás. Está muito mais difícil. Com toda a situação da investida já da informática e da informação que ela vem, que é uma coisa difícil de controlar, mas os valores de uma família, a base daquilo que Deus projetou, que ainda existiam lampejos muito fortes, está bastante comprometido. E a gente sabe disso. Não precisa de ser inteligente e nem ser apartidário ou partidário. Não é uma questão de visão. E é apenas saber que está caótico demais. Por isso, o Senhor não desiste da família. Eu creio nessa palavra que está em Atos, que diz: vós sois os filhos dos profetas, e do pacto que Deus fez com vossos pais, dizendo a Abraão, o nosso pai da fé: na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. E Deus ressuscitou a seu servo, Jesus,
E a vós primeiramente vos enviou para que vos abençoasse, desviando-vos a cada um das vossas maldades. Então, tirando todo esse caos da família, eu ainda posso dizer que na minha família, posso trabalhar a minha família à base da palavra de Deus. Mas eu não estou só, porque aqui temos dezenas de pessoas. E temos aqui dezenas de casais. Então cada um pode fazer e dizer, a partir da palavra de Deus e da minha pessoa, as coisas serão diferentes dentro da minha casa. Nós estudaremos a palavra de Deus e viveremos pela palavra de Deus e não iremos nos guiar segundo diz a Constituição ou o Código X, mas a palavra de Deus. Amém. É isso que nós estamos trabalhando. Então, lá em Gênesis 27 e 28, a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem, e a imagem de Deus criou homem e mulher, os criou. Então, essa é a questão, não tem mais discussão sobre gênero. Aí é a questão que homem e mulher foram criados e ponto final. Quem é homem, quem nasceu mulher e ponto final. Então se respeitem dentro deste limite. É a palavra de Deus. Então Deus nos abençoou e disse que fosse frutificados, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e a sujeitai. Esse poder o Senhor deu a nós. E disse, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Esse poder foi dado a nós. Não importa se um leão bravo ele pode matar alguém, é verdade. Se você estiver descuidado e estiver despreparado, no campo que ele virá, só a pata dele já vai derrubar você. Você será morto. Mas Deus me deu a inteligência para você pegar um leão e enjaulá-lo. Um elefante bravo, mesmo assim você pode dominar ele amarrando a pata dele com uma cordinha, ele não tem mais força. Já pensou nisso? Então o Senhor diz, deixará homem a seu pai e a sua mãe, uniciar a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Isso é família de Deus. Isso é constitucional, biblicamente falando. E fora disso, irmãos, qualquer outra ideia é um padrão quebrado e falido. Nossos jovens, nossos filhos, que estão aí na faculdade, eles ouvem tanta baboseira de materiais fartos de professores, que eles chegam a ficar duvidando, e até chegam em casa dizendo, calma pai, não seja tão radical. Ô mãe, não seja tão radical. Não é bem assim. Será que realmente a Bíblia é verdade? Alguns dos nossos filhos às vezes duvidam. Porque falaram, diz que há muitos erros na Bíblia. Mas eu pergunto, quem é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira? Você acha que o diabo contaria outra história para você? Se lá no Éden ele disse para a mulher, certamente, se você comer desta fruta, seus olhos se abrirão e você será como Deus. Se ele é o pai da mentira, lá em João 8,44, ele diz isso. Por que ele agora, lá na sua escola, ele diria uma verdade? Ele falaria a mesma mentira. Se ele enganou um ser que ainda nem tinha pecado, avalie você que é caído. Então é uma questão de lógica. Nós fomos chamados para viver de novo, nos levantarmos para a palavra de Deus. Família saudável. A família é a célula primogênita da sociedade humana. É a família segundo o padrão de Deus. Não é segundo o meu padrão, ou padrão segundo o partido A ou B, ou segundo fulano ou cicrano tal, mas segundo Deus. Então os séculos passam, os homens continuam integrando-se em família, por isso nós podemos dizer que a família é o núcleo da sociedade. Não há igrejas fortes se as famílias forem fracas. Não há empresas fortes quando a família dentro é toda destruída. Não tem. Não há uma sociedade composta se realmente ali não existirem homens e mulheres que têm os princípios de Deus para nortearem as coisas que precisam ser feitas. Por isso, queridos, o Salmo 127 diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Tudo é o Senhor. Nós temos situações complicadas hoje, de lares destruídos e de lares que são alvos do diabo.
Aliás, claro que todo lar é alvo do diabo. Mas eu estou falando lares em que o diabo tem, às vezes, proeminência e atacam. Eu estava lembrando disso porque algumas famílias aqui, nessa igreja, quando elas vêm boazinhas durante a semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, quando dá no sábado, há uma doença geral na casa. Todo mundo é doença. Crianças com febre de 40 graus, dá uma disenteria ali, dá não sei o que, um montão de coisa. E no domingo fala assim: pastor, nós não fomos porque estávamos todos, não, todos estavam doentes. E às vezes a gente não percebe que isso é uma seta, que é uma coisa. Se você já não vier orando ao Senhor durante a semana, falando: Senhor, eu quero no sábado estar lá na casa do irmão, que a gente vai estar orando e evangelizando. Eu vou fazer uma viagem missionária, Senhor, no mês que vem. Se você não começar a orar agora e já clamar ao Senhor, aí chegar no dia e começa a orar, meus amados, o diabo, ele é arquiteto, ele trabalha preventivamente, ele não trabalha corrigindo, ele trabalha prevenindo o tempo dele. Então muitas das batalhas nossas são perdidas, porque enquanto a gente faz tudo de supetão, o adversário já vem trabalhando, arquitetando, dizendo: eu vou minar isso. É quando você vai dizer que vai reunir o pessoal da sua casa para fazer uma reunião, mas choveu, vamos cancelar, irmãos, porque choveu. Irmãos, é o seguinte, faltou luz, vamos cancelar. E nós cancelamos os compromissos de Deus numa facilidade incrível. Quantas pessoas? Irmãos, é o seguinte, eram para ter 10 pessoas, mas só chegaram 4, vamos cancelar? E a gente cancela, muitos deles. Muda qualquer coisa. Ou então de última hora, irmão, chegamos muito cansados, a gente vai cancelar. Nós cancelamos tudo, mas eu quero dizer a vocês, o diabo não cancela nada. Você acha que o diabo cancela alguma reunião junto com os capetas dele para poder mudar as estratégias? Não, porque ele tem uma missão: destruir a minha e a sua família. Ele tem um trabalho de solapar as bases da sociedade. Como teremos famílias saudáveis? Como teremos cidades saudáveis? Como teremos uma empresa saudável se as nossas famílias estão solapadas da graça de Deus, estão minadas com as atrocidades do diabo? Por isso nós somos chamados a ver valores que foram deteriorados na nossa sociedade, incrementos de conflitos familiares, famílias que se unem só para brigar, só para acusar, só para falar mal um do outro, com inveja, com malignidade, porque se alguém se deu melhor, alguém se deu mal, e ficam as briguinhas, o número crescente de separações, de divórcios, proporções alarmantes. Igrejas, o que é que a igreja tem algo a oferecer? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Não basta abrir lá no Salmo 91, no Salmo 23, ou em Salmo qualquer, ou na palavra qualquer, ou ler Isaías 53, não basta. Você precisa fazer valer a palavra de Deus. Mulheres ajoelhadas, homens curvados diante do Senhor, clamando dia e noite, para ver a vitória na sua família, para ver a vitória na sua casa. Uma briguinha de casal, eu acho que não dá mais certo a gente viver junto. É assim. Ou então o filho tem uma coisinha, já manda embora. Filhos que desonram os pais, pais que não respeitam os filhos. Eu pergunto, amados, há uma solução para a crise familiar nos dias de hoje? Sim ou não? Sim. Tem uma solução para a nossa família? Sim. Tem. Qual a solução? Jesus. O Senhor Jesus Cristo. Ele ser entronizado dentro das nossas famílias, nas nossas mesas de refeição, no nosso lazer, nas nossas brincadeiras, na nossa comunicação, na relação pai-filho, filho e pai, pai, marido e esposa, esposa e marido. Aquele que está vivendo ali com seus filhos tem que ter uma relação onde Jesus Cristo, Ele é o dono da casa, Ele é o Senhor. Aí eu acredito numa casa saudável, numa família saudável. Mas o marido que entra em casa já entra reclamando. Que dia pesado, que dia difícil. Hoje foi um dia terrível. E quando? Não fale comigo, mulher, porque hoje eu estou daquele jeito. E vai, aí toma um banho, não quero conversar. E vai, deita, fica bufando lá, o coração acelerado.
pressão altíssima. E às vezes a mulher estava orando, clamando, pedindo. A mulher fala assim: eu vou à igreja. Que igreja? Estou falando de pessoas que frequentam igreja. Que igreja? Você só vai na igreja, a gente precisa de dinheiro. Você não precisa de dinheiro. Você precisa do Senhor. Do Senhor mandando na sua vida. Você não precisa vender, você precisa do Senhor. Sabia disso? Porque quem faz a venda é o Senhor. Quem abre a porta para você, quem é? É o Senhor. Se Jesus está na frente, Ele é o Senhor, Ele manda. Mas por que você fica tão ansioso, preocupado? Fica abusado, aborrecido, falando bobagens? Para tudo. Hoje os negócios não foram bons. Vamos orar? Vamos dar aqui, pedir: Senhor, faça-se presente na minha vida. Eu acredito nisso. Por isso nós precisamos os recursos e nós temos para reconstruirmos as nossas relações familiares, amados. A orientação que nós precisamos ter está aqui, composta na palavra de Deus. Ela está toda aqui. Toda a orientação para a minha família está aqui, para tirar qualquer um do erro, do pecado, da tristeza, da morte, da infelicidade, da negritude. Está aqui na palavra de Deus. É aqui que nós tiramos. Nós somos muito afortunados. Deus, pela sua palavra, Ele nos dá instrução sobre todos os aspectos da vida familiar. O grande manual está aqui. Sabia disso? Eu preciso de sabedoria. Está aqui. Leia a palavra de Deus, leia Provérbios, capítulo 7 e 8. Eu preciso de poder no Espírito Santo, está aqui. Eu preciso parar de mentir, de ser infiel, de ser injusto, de ser estúpido. Está aqui. Eu preciso me dar bem nessa sociedade. Eu preciso de uma promoção. Eu preciso fazer minha empresa galgar lugares onde o nome do Senhor seja honrado. Está aqui, irmãos. Eu preciso que minha esposa me ame mais. Está aqui. Melhor do que uma declaração a ela, está aqui. Depois você vai aprender como se declarar para ela. Então, o poder transformador do Espírito Santo. Uma vez o irmão falou: pastor, Deus tem me falado que nós esquecemos do Espírito Santo. Porque quem nos faz lembrar agora para a nossa família avançar é o Espírito Santo. Você pode orar a vida inteira ao Senhor, pode levar uma vida de oração e jejum, pode crer em Jesus Cristo, mas se o Espírito Santo Ele não estiver dentro de nós, é uma vida inútil, é uma vida perdida. Então, em nós, a força que nós temos, ela vem pelo Espírito Santo. É Ele quem nos faz mudar, é Ele quem nos faz melhorar e superarmos, até chegarmos a ser famílias saudáveis. Você pode declarar hoje e dizer: Senhor, a partir de mim e da atitude que eu vou tomar, minha família será saudável. Eu vou tomar atitudes para que a minha família seja saudável e que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida. Saiba disso. Pode ficar certo. Você, esposa, não mudará o seu marido. Mas se você deixar o Espírito Santo agir em você com poder, o seu marido vai mudar. Você crê? Pai, você não vai mudar seu filho. Mas se você confiar no Senhor, Ele vai mudar o seu filho. Escute. Todos nós poderemos ser pai ou mãe. Sabia disso? Todos nós poderemos ser pai ou mãe. Ou eu posso ser pai porque foi gerado a partir de uma relação minha, carnal. Ou eu posso ser pai porque vou e adoto. Não há problema. Vou e adoto. Sou pai. E não vai fazer diferença entre essa situação e o filho que adotei. Eu sou pai, porque eu sou o pai que crio. Mas na verdade, nós precisamos, e além disso, qual a minha oração em relação a este filho que eu crio, seja ele gerado a partir de mim com a minha mulher, ou mesmo porque eu adotei, isso não é o ápice do negócio. A minha oração, dia e noite, é que o Senhor, pela misericórdia dele, adote aquele filho. Não é isso? Qual a luta de uma mãe que teme ao Senhor? É que o Senhor adote o seu filho. E ele passa a ser um filho adotado no céu, porque agora o nome dele estará no livro da vida.
Meu filho poderá estar no cartório, no registro. Mas isso não é a coisa mais interessante da vida. Digamos que eu esteja morando no local e jamais tenha registrado meu filho. Isso também ainda não é a coisa mais interessante. Puxa vida, nem sabe que o nome do meu filho existe. Há algo mais importante, é que ele esteja escrito no cartório do céu. Por isso que a nossa oração é que os nossos filhos sejam escritos no livro da vida, o cartório de Deus. Ali é o que interessa. Então qual a oração? Qual a nossa busca? Qual o nosso testemunho? É que o meu irmão, é que o meu pai, é que a minha esposa, o meu filho, o meu sobrinho, o meu amigo, sejam escritos no livro da vida. Essa é a nossa grande oração. Por isso que aquelas mães que estão grávidas ou que engravidarão, já estarão dizendo: Senhor, o que vai ser gerado aqui, acima de tudo, Pai, só tem graça se o Senhor gerar também no céu, se gerar na eternidade. Não é verdade, irmãos? Então essa é a nossa conduta, a nossa valiosa ajuda na nossa comunidade de santos, é que na igreja, nós mesmos encontrando pastores ou irmãos mais crescidos, a quem poderemos nos ajudar. Há irmãos que querem andar sozinhos, mesmo aqui dentro desta igreja, há irmãos que querem andar sozinhos, até vêm, até participam do culto, mas depois eles falam assim: ninguém tem nada a ver com a minha vida, e nunca mais prestam conta a ninguém. Pode estar vivendo uma crise terrível, ele e os seus filhos, ele e esposa e esposo, ou mesmo sozinho, noivado, namoro, mas morre, mas não pede ajuda. A Bíblia colocou na igreja pessoas chamadas anciãos, e nada mais era do que essas pessoas mais experientes. Dentro desta igreja há pessoas mais experientes, pessoas maduras e pessoas que sabem guardar segredos para poder orar com vocês. Aqui dentro dessa igreja tem, mas há pessoas que não pedem ajuda. Mas pastor, eu creio em Deus. Tudo só... Você sabe que às vezes eu estou conversando com alguém, eu vou falando, ele já vai parando, mas assim: tudo só sabe, pastor, eu já faço isso, eu já sei disso. Ah, pastor, eu creio. Pastor, só pensa que eu não sou crente? E a vida da pessoa assim, igual aquele avião descendo em velocidade incrível para se explodir. Já sabe a verdade, até fala com o pastor, mas o pastor não é o pastor dele. Ele fala com aquele irmão, o irmão fala, ele já tem até as respostas, mas ele não se submete. E a Bíblia diz assim: sujeitai-vos uns aos outros. Isso não tem validade. Eu vou cortar da minha Bíblia, vou riscar, vou rasgar. Muitos fazem isso. Então, a valiosa ajuda da comunidade cristã, da validade dos irmãos. Quer uma vida saudável? Peça ajuda. Eu preciso de ajuda. Ah, o pastor precisa de ajuda. É um ser humano cheio de pepinos, precisa de ajuda. Então nós precisamos ter um compromisso de fé, como está lá em Mateus 6,10: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, na minha vida e na minha casa, Senhor. Seja o Senhor, que venha o teu reino e o Senhor mande na nossa vida. Na hora que eu delegar todo o meu comando ao Senhor, a minha vida começa a mudar, porque não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Já é o Senhor que manda na minha vida, na minha história. Então, se nós queremos ter lares que Deus planejou, se nós queremos ter famílias saudáveis, se nós queremos ter famílias que vivem a realidade do reino dos céus e da terra, deixemos que o Senhor tenha proeminência e senhorio sobre as nossas vidas, queridos. Em nome de Jesus. Ele veio mandar em nós. Por isso Filipenses 1,6 diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. O Senhor está aperfeiçoando a obra dele, mas muitos não deixam que a obra seja aperfeiçoada. Por isso, nós cremos de todo o coração que o Senhor aperfeiçoará a obra dele, ao chegarmos a Ele e sermos gratos. Um povo formado, com famílias sólidas, estáveis, precisam estar submetidos ao Senhor. Pessoas sejam solteiras, que mantenham a sua vida de pureza diante do Senhor. Casais que convivem em harmonia e fidelidade diante do Senhor. Filhos que respeitam, esposos que respeitam,
que honram maridos honram esposas. Um povo que sabe trabalhar, estudar, pesquisar, progredir, um povo que sabe casar, um povo que sabe o que é comer, criar filhos, andar, descansar, honrar as pessoas, um povo saudável na presença do Senhor. É possível? Sim. É possível. Eu creio assim. Eu creio que eu estava ali orando e disse, Senhor, irmãos, para que a família existe? Para que o Senhor criou famílias. Para que existe a minha família e a sua família? Quais os nossos propósitos? Para que nós existimos? Se nós tivermos propósito, não, eu nasci para casar, eu nasci para ganhar dinheiro, para ser um empresário de sucesso, eu nasci para ser um melhor funcionário. Eu vou dizer a vocês, tudo isso são acessórios. Para que nós existimos, irmãos? Para quê? Para servir. Nós nascemos para a glória do Senhor, para dar glórias a Ele, para louvor da sua glória. Qualquer coisa menos que isso é pobreza. No dia do casamento, o mais importante não é o vestido, não é a festa, não são os convidados, não são os convívios, as comidas. No dia do casamento, o mais importante é falar assim: estamos aqui montando uma família para a glória de Deus, e o nome dele vai ser glorificado na nossa vida, na nossa família. Só isso tem validade. Então, essa falta de propósito nas pessoas, muitas vezes alguém vai ser entrevistado e se pergunta: para que você quer esse emprego? Aí alguém fala assim: não, porque eu preciso pagar minhas contas. Sinceramente, não é isso que deve ser o propósito. Para que você vai casar? Para que existe a sua família? Para que você quer aprender a tocar violão, ou guitarra, ou bateria? Para que você quer fazer uma faculdade? Não, porque eu tenho que ter uma independência financeira. Irmãos, posso falar claramente, é a visão mais medíocre que existe em qualquer pessoa. Você pode ser doutor, pós-doutor e ganhar milhões e milhões de ouro e de dólares. Você pode ser uma sumidade, pode onde quer que seja, mas não é isso que deverá nortear a sua vida. O que deve nortear a minha vida, e uma vida saudável, começa com a vida aos pés de Cristo, louvando o nome do Senhor. Por isso não devemos ter objetivos equivocados, objetivos materiais. Lucas 15, aliás 12:15 diz: e disse ao povo: acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. Já pensou nisso? Não consiste na abundância das coisas que possui. E aí? E agora? O que eu tenho? Para a glória de Deus. Louvar ao Senhor. Servi-lo melhor. Amar melhor o meu irmão. Viver. Então, seja saudável na sua família. Não busque as coisas por gratificação pessoal, por culto próprio, por egoísmo, para mostrar que sabe, mas não viva com um fim em si mesmo, mas louve ao Senhor. Tenha objetivos legítimos da vida familiar. Por isso, caminhando, eu posso dizer que Deus é o Criador da família, porque Ele fez todas as coisas, Ele uniu o homem com a mulher, Deus é o dono da família, todas as coisas pertencem ao Senhor. Amém? Amém. Todas as coisas pertencem ao Senhor. Absolutamente tudo. Portanto, a família também não lhe pertence, ela pertence ao Senhor. A sua família, ela não é sua, ela pertence ao Senhor. Assim podemos afirmar que não a nossa família, mas a família de Deus também está na minha casa. Também ela está aqui. Os filhos de Deus também estão na minha casa. Nós somos mordomos, amados. Mordomos de Deus. Para tudo. Então Deus determinou um propósito. Deus fez todas as coisas com uma finalidade pré-estabelecida. O Senhor sabia que você estaria hoje nesse lugar aqui. Pegou Deus de surpresa. Não pegou. Ele sabia que você estaria aqui. Então qual é o propósito? Efésios 1:11 diz assim: nele, no Senhor eu digo, no qual também fomos feitos herança do Senhor. Herança de Deus, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Por isso que o nome do Senhor deve ser exaltado. A família existe para Deus,
E o propósito de Deus para a família, amados, é que nós louvemos ao Senhor, porque desde antes da fundação do mundo, o Senhor pré-estabeleceu a minha família e a sua família. Romanos 8:29 diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E Efésios 1:4-5 diz assim: como também nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Portanto, a família existe com um propósito determinado pelo Senhor, para a glória do nome dele. E isso é o que nós precisamos, como o Senhor diz em Gênesis 2:18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Aliás, não é bom que ninguém esteja só. Homem nenhum pode estar só. Deve estar firmado, andando ao lado de alguém. Uma mulher. Jesus nunca andou só, nunca casou. Paulo não casou, mas não andou só. Ele fez uma aliança primeiramente com o Senhor. Depois foi provido de pessoas confiáveis do seu lado. E seguiu até a trilha final. Assim deveremos também. Portanto, a família saudável coopera com os propósitos de Deus. A minha família tem que cooperar com o propósito de Deus. E a sua família também. Nós fomos chamados para viver uma vida de levar toda a nossa jornada, mas cooperando com os propósitos do Senhor. Zacarias 14:20-21 diz assim: naquele dia se agravará sobre as campainhas dos cavalos, santo ao Senhor. E as panelas na casa do Senhor serão como as bacias diante do altar, e todas as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos exércitos, e todos os sacrifícios virão, e delas tomarão, e nelas cozerão. Naquele dia não haverá mais cananeu na casa do Senhor dos exércitos. Tudo é santo ao Senhor. Uma vez eu falei que quando você comprar um carro, muitos colocam consagrado ao Senhor, ou propriedade exclusiva do Senhor. Irmãos, primeiro bota em você, consagrado ao Senhor. Aí depois consagre tudo mais. Porque se eu me consagrar ao Senhor, todas as coisas estarão consagradas ao Senhor. Não é verdade? Todas as coisas. Então é importante que cada um de nós possamos assumir responsabilidades de sermos saudáveis diante do Senhor e diante da nossa sociedade podre. A partir de mim e de você, sejamos pessoas saudáveis no Senhor. E é possível, nós podemos levar isso. Então, na formação e desenvolvimento do ser humano, precisamos conviver, sendo luz e sal da terra. Se não formos, fique certo que já de um mundo podre apodreceremos juntos. Eu gostaria que, como família de Deus, pudéssemos tomar uma posição de formação de valores do Senhor. Como família, possamos trabalhar estruturalmente na presença do Senhor. Escuta, amados, nós temos às vezes aqui alguns casais que eles estão no segundo relacionamento, tem filhos, então chegou o tempo, foi de uma situação que houve, não sei qual, também não é mais o caso. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então creio que todas as coisas foram feitas no tempo da ignorância. Mas agora que você está esclarecido, então você precisa agora manter a sua vida familiar. Amém, irmãos? Amém. Então diga: eu sou esclarecido. Eu sou esclarecido. Amém. Então, como esclarecido agora, você não vai cometer os mesmos delitos e erros que cometeu no passado. Nós agora somos chamados a viver uma família saudável. Então você não pode mais brincar. Chegou o fim. Agora é a palavra de Deus. Então, a família ela tem que gerar uma identidade. E essa identidade ela gera um alicerce. E assim, uma proteção e cobertura do sangue de Cristo nas nossas famílias. Fomos chamados para isso. Acabou o tempo da brincadeira. Nós brincávamos, mas agora não brincamos mais. Agora levamos a sério aquilo que Deus determinou. A igreja do Senhor tem que ser gerada, lavada no sangue de Cristo, mas uma igreja madura. Que nenhum casal aqui fale em separação.
Você podia falar até antes do culto, mas agora já não pode falar mais. Você tem uma coisa a fazer agora. Eu vou agora consertar. É possível? É possível? É possível. Se você não separou antes, perdeu o tempo, porque agora você vai ter que andar casado. Até que a moto separe. Pastor, você não conhece meu marido, vai levar ele até o fim agora. Né? É difícil, pastor, leve ele. E a minha mulher só não sabe quem é, vai levar até o fim. Concorda comigo? Se você fizer diferente, você está sofrendo as próprias consequências que Jesus falou. Então começa a trabalhar hoje, marido e mulher. Pastor, mas eu já estou separada. Vá orando ao Senhor. Deixe Deus trabalhar. Mas não viva sem comunhão. Não ande no desespero. Amém? Amém. Ao solteiro, ao divorciado, não ande no desespero. Fique na presença do Senhor. Deixe Deus falar. Mas não brinque de relacionamento. Não brinque de relacionamento. Ao sabor dos ventos. Entra uma pessoa na igreja, será que é aquele? Coloque os pés ali juntinho diante do Senhor. Porque você não sabe a bomba que às vezes está chegando. Então não sabe. Não olhe. Não confie no invólucro. Entendeu? Roupinha. Antigamente era calça dura bem, mas faz 50 anos. Não confie nisso. Precisa de uma caminhada, comer 1 quilo de sal. Então, queridos, sejamos sábios. Você está aqui nessa noite, você só vai entrar no buraco se quiser. Você só vai deteriorar. Eu quero dizer a vocês, vida solteira, em muitas vezes, é infinitamente melhor do que vidas casadas. Paulo disse isso. Quem está casado, não se separe. Quem está solteiro, se puder permanecer solteiro, melhor. Não pode? Case. Agora case com gente que ama o Senhor. Gente que permite ser curado pelo Senhor. Porque tem crentes, estou nem falando daquele que não é crente, que não deixa Jesus curar ele. Sabia disso? O Senhor querendo curar e a pessoa, não, é cheio de eu, mas eu. Ou então olha para o passado. Olha para o passado. Não se permite ser curado. Então permita que o Senhor cure você, minha amada. Você, meu querido. Depois pense em qualquer outra coisa no relacionamento. Porque você vai fazer um poço de pepino de problemas e vai botar dentro daquela casa. Então, em nome de Jesus, chegou o tempo de você se desvencilhar disso e falar, peraí, já errei muito. Agora deixa eu curtir a minha comunhão com o Senhor e viva uma vida saudável. Uma vida de alegria. Quem diz que vida de solteiro é ruim? Não, eu conheço pessoas solteiras que vivem felizes. E sem viver fornicando, sem viver aí fazendo bobagem. Vive feliz. Porque não tem necessidade. Então é o seguinte, pense antes de cometer os desatinos da vida. Mas viva numa igreja saudável. Você é a igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor. Você é quem tem o Espírito Santo. Então seja saudável. Não comece a levar uma vida leviana qualquer. Calma. Coloque diante do Senhor. Está passando uma provação no seu relacionamento? Coloque diante do Senhor. Agora diga a você, mulher do Senhor, se seu marido é crente e não quer, vamos falar com o pastor, não. Esse camarada percebeu, que orar e jejuar, para ver o que é. A mulher fala assim, vamos conversar com o pastor. Não, a gente resolve aqui, nunca resolve. Tem alguma coisa. Filhos, honre os seus pais. Pai, honre os seus filhos. A autoridade na sua casa, filho, é seu pai, é sua mãe. Não, mas você presta muito mais conta ao namorado ou à namorada e não fala nada em casa, tem alguma coisa errada. Precisa se organizar. Pais, honre seus filhos igualmente. Tem 3 filhos? Honre os 3 filhos. Amém? Amém? Não, eu honro mais esse e aquele ali não precisa. Tem isso. Situações. Não ser a filhos que realmente... Porque há um filho, aquele filho às vezes mais querido, mais achegado. E o outro é meio rebelde. Aí é o seguinte, o pai, ele trata melhor o outro, faz tudo e aumenta a ira do outro. Então seja sábio. Mãe, seja sábia. Não dê uma de Raquel. Vai da Bíblia.
Ok? Falar em Jacó, é bom ouvir que o seguinte: Jacó, ele foi instigado pela mãe. Aprendam essa lição. Jacó foi instigado pela mãe a ser o que era. A gente tem que ter cuidado, não pode pegar Jacó e condenar ele o tempo todo não, irmãos. Porque Jacó recebeu, ele foi instigado pela mãe a fazer uma coisa errada. E Jacó, obediente à mãe, seguiu os trâmites. Então a gente precisa ter cuidado com isso. Não ensine seus filhos a mentirem ou a se tornarem enganadores. Por isso que Jacó, a gente tem que dar um desconto nele. Até porque, pela lei, nós somos filhos de Jacó. Quem foi Jacó? Se tornou Israel. E nós somos filhos da descendência de Israel. Logo, Jacó vem da descendência pela fé de Abraão. Então aquele Jacó verdadeiramente se converteu e fez uma nação. Então, se alguém passando por Jacó, que se torne Israel. Que Deus nos ajude. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nosso amado Senhor. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E eu quero chamar aqui à frente alguns irmãos